sorte de estar servindo a vocês com a palavra. Recai sobre meus ombros a responsabilidade de falar ao coração de vocês, e eu quero fazer isso com temor e tremor. Quero fazer isso através da palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo. Deus abençoe sempre o pastor Júnior, a pastora Yolanda, todos os obreiros, obreiras dessa casa, membros, enfim, que Deus abençoe a todos. Nossa irmã Patrícia não pôde vir aqui hoje, que ela sofreu um acidente, quebrou o braço, está com o braço engessado e incomoda muito a dor, mas ela mandou uma saudação para vocês. Eu queria aqui em alguns minutos, irmãos, falar sobre com Jesus ninguém fica no prejuízo. Você crê nisso? Então diga para alguém que está do seu lado: com Jesus, você não fica no prejuízo. Eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Essa foi a célebre frase de Jesus. E quando ele disse isso, é óbvio que ele estava dizendo isso referente à cruz. Quando ele disse que veio para fazer a vontade do Pai, ele estava apontando para a cruz, porque a cruz sempre foi a proposta principal. A cruz sempre foi o objetivo, a meta e a verdadeira missão a qual foi dada a Jesus. Mas é importante também entender que entre a manjedoura e a cruz houve um laboratório, houve uma preparação, houve um caminho a ser percorrido. E esse caminho percorrido a qual Jesus precisou caminhar, nós chamamos de ministério. Jesus, ele executou o seu ministério em um período de aproximadamente 3 anos e meio. E quando Jesus ele executou esse ministério, é importante entender que esse ministério ele possuía um caráter profético, teológico e, acima de tudo, messiânico. Quando você olha as seletivas páginas dos evangelhos, você vai entender que Jesus, muitas das vezes, ele operou a execução, o exercício dessa sua chamada, através de um modo chamado itinerante. Ou seja, outrora, Jesus, quando precisou subir uma montanha, quando precisou ir para o deserto, ele foi. Quando precisou ir para as margens das praias, dos lagos, dos rios, ele foi. Quando precisou pregar na praça pública, ele pregou. Quando precisou ir para a sinagoga, para o sinédrio, para o templo, ele foi. E principalmente quando precisou adentrar as casas, ele também adentrou. Existiam pelo menos 3 grandes cidades nos dias de Jesus: Judeia, Samaria e Galileia. Judeia, cidade alta; Samaria, cidade média; Galileia, as partes baixas de Israel. E foi exatamente na Galileia aonde Jesus fixou uma base forte. Foi na Galileia aonde Jesus ele montou aquilo que nós costumamos chamar de colégio apostólico. Foi na Galileia aonde Jesus levantou um quartel, uma guarnição, um acampamento de um exército. Foi na Galileia onde Jesus operou boa parte dos seus grandes milagres. Foi na Galileia onde Jesus também tinha provedores, patrocinadores, sustentadores do seu ministério. Era onde mulheres que através dos seus recursos,
do seu poder aquisitivo, financeiro, financiava as viagens, o de comer, o de beber, o de calçar, o de vestir, tanto de Jesus como dos seus discípulos. E quando eu falo, irmãos, de Galileia, eu estou falando de um lugar onde existem diversas cidades, aldeias, pequenos distritos. Por exemplo, na Galileia nós temos a cidade de Tiberíades, Betsaida, Genezaré, Nazaré, Naim, Magdala, Corazim, Tabor, Caná da Galileia e principalmente uma cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum, dentro do cenário geográfico da Galileia, ela ganha um destaque peculiar na Bíblia Sagrada, porque foi na cidade de Cafarnaum aonde Jesus operou os seus maiores milagres. E dentre alguns milagres que Jesus operou, eu queria trazer aqui algumas lições, porque no capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu Marcos, a epítome, a epígrafe do texto fala: Jesus cura um paralítico. Então, tanto no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, como também no capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu Mateus, como também no capítulo de número 8 do Evangelho segundo escreveu Lucas, eles vão narrar o mesmo acontecimento, o milagre do paralítico da cidade de Cafarnaum. Então, se eu quisesse, como vou pregar hoje sobre isso, se eu quisesse escolher Lucas capítulo 8 para pregar, legal. Se eu quisesse escolher Mateus capítulo de número 9 para pregar também sobre esse assunto, maravilha. Mas por que eu optei em escolher o texto de Marcos capítulo 2 para falar sobre isso? Porque Marcos vai nos dar algumas informações a qual Mateus e Lucas não vai dar. E elas são fundamentais para compreendermos o que Deus quer falar conosco nessa noite de hoje. Você colocou, deixou a Bíblia aberta? Por favor, se você fechou, abra ela de novo em Marcos 2, versículo 1. Aqui no versículo 1, Marcos ele vai dar pelo menos duas importantes informações. Primeiro, Marcos ele vai dizer que naquele dia soube-se que Jesus estava de novo em Cafarnaum. Essa informação que Marcos dá é fundamental para entendermos que se ele chegou, que se ele está, que se ele veio para Cafarnaum, é sinal que em algum momento ele estava ausente, em algum momento ele estava longe, que em algum momento ele estava fora. Mas a informação central no versículo 1 é que Marcos diz que o povo, além de saber que ele estava de volta em Cafarnaum, o texto diz: e o povo ficou sabendo que ele estava em casa. Mateus não conta isso, Lucas também não vai contar isso. Apenas Marcos vai contar que Jesus naquele dia estava em casa. Aleluia. E quando você discorre o texto, você percebe e entende que o que aconteceu naquele dia foi apenas ou simplesmente um culto. Então naquele dia, lendo o texto, nós entendemos que além de haver um culto, o culto foi na casa de Jesus. Eu acredito que em algum momento dessa nossa vida cristã, a gente em algum momento vai precisar ou vai fazer um culto na nossa casa. Eu, como um pastor, pelo menos uma vez no mês, eu paro a minha família, nós desligamos a televisão, desligamos o celular e vamos fazer aquilo que nós chamamos de culto do lar.
culto doméstico, culto da família. Nesse culto nós tiramos um período para orar, nós cantamos alguns louvores da harpa e nós meditamos em uma palavra bíblica, porque entendemos que isso fortalece a família, isso reforça valores cristãos na nossa vida. Então, como o culto é na minha casa, eu chamo quem eu quero, eu convido quem eu quero, eu trago quem eu quero, eu começo o culto na hora que eu quero e termino o culto na hora que eu quero. Ou seja, tudo que acontece no culto da minha casa acontece segundo a minha ordem. Por quê? Porque o culto é na minha casa. Agora o texto diz que o culto naquele dia foi na casa de Jesus. Uma coisa, irmãos, é quando o culto é na sua casa. Uma coisa é quando o culto é na minha casa. Outra coisa quando o culto é na nossa casa. Outra coisa é quando o culto é na casa de Jesus. Os modus operantes funcionam à medida que ele diz que tem que ser. A duração do culto é ele que determina. O caminhar do culto é ele que determina. O nível de espiritualidade é ele que mede. Por quê? Porque o culto é na casa de Jesus. Oh, glória! Eu aprendo aqui pelo menos algumas lições importantes, irmãos, de quando o culto é em Cafarnaum, de quando o culto é na casa de Jesus. Jesus poderia se abrigar, morar, fixar residência em tantos outros lugares da Galileia. Ele poderia morar em Caná, ele poderia morar em Naim, ele poderia morar em Nazaré, em Tiberíades, em Betsaida, em Genezaré, ele podia morar em Magdala, em Corazim, em Tabor, mas ele resolveu morar na cidade chamada Cafarnaum. Isso daqui, irmãos, é maravilhoso quando você entende o porquê ele escolheu Cafarnaum. Porque se o culto é para ser na casa dele, a casa dele está em Cafarnaum. E o texto diz: e sabendo-se de novo que estava em Cafarnaum. Jesus ausente de Cafarnaum não tem culto. Quando Jesus não estava em Cafarnaum, não tinha igreja. Quando Jesus não estava em Cafarnaum, não tinha adoração, não tinha oração, não tinha comunhão, não tinha pregação, não tinha glória, não tinha presença, não tinha poder, não tinha milagre, porque Jesus não estava em Cafarnaum. Mas toda vez que você lê o texto de algum evangelho dizendo que Jesus estava em Cafarnaum, você pode ter certeza, sempre havia um milagre acontecendo em Cafarnaum. Cafarnaum, de todos os lugares, foi o lugar que Jesus mais operou milagre. Ou seja, quando Jesus não estava em Cafarnaum, era céu fechado. Quando Jesus não estava em Cafarnaum, o céu ficava de bronze. Quando Jesus não estava na Galileia, o filho da viúva morria. Quando Jesus não estava na Galileia, o esposo da viúva morria. Quando Jesus não estava na Galileia, a filha de Jairo morria e ficava doente. Quando Jesus não estava na Galileia, não tinha multiplicação de pão e peixe. Ou seja, quando Jesus não está em Cafarnaum, o céu fecha, a porta tranca, a janela permanece fechada. Mas a partir do momento que Jesus chega em Cafarnaum,
Mateus capítulo 8, Jesus ele cura o servo do centurião. Capítulo 8 de Mateus, Jesus cura a sogra de Pedro. Mateus capítulo 9, Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. Mateus capítulo 9, Jesus ressuscita a filha de Jairo em Cafarnaum. Mateus capítulo 17, Pedro, através de uma ordem de Jesus, ele pesca um peixe como uma moeda dentro da sua garganta. Marcos capítulo 1, Jesus cura um endemoniado dentro da sinagoga. Marcos capítulo 1, o texto diz que todos que estavam enfermos na cidade eram trazidos a ele e ele curava todos. Lucas capítulo 6, Jesus curou um homem com a mão mirrada. João capítulo 8, Jesus curou o servo do réculo. E João capítulo 6, Jesus multiplicou o pão e peixe. Tudo isso aonde? Em Cafarnaum. Então olha a importância de Jesus estar em Cafarnaum. Olha como é bom cultuar na igreja de Cafarnaum. Olha como é uma bênção convidar Jesus de novo para o culto em Cafarnaum. Eu não sei há quanto tempo, meu querido e minha querida, Jesus está longe da sua Cafarnaum, mas hoje ele bate na porta da igreja Reconciliação, dizendo: hoje eu voltei, eu cheguei, eu estou de volta. E se eu estou de volta, se prepara, porque o milagre é certo na sua vida. Quem recebe essa palavra de glória a Deus. Então todo culto é em Cafarnaum, sempre tem um milagre para acontecer. Sempre tem um milagre para Jesus fazer. Sempre tem um milagre esperando um adorador. Segunda coisa que eu aprendo com o culto é em Cafarnaum. Cafarnaum, aqueles dias, era o maior polo agropecuário daqueles dias. Cafarnaum era uma cidade marítima, era uma cidade portuária, era um tipo de cidade que a única renda, que o único meio de vivência era através da pesca. Era uma cidade que aonde você ia era normal você topar, você trombar, você estar diante de um pescador. Todas as ruas tinham pelo menos 5 pescadores. Então Cafarnaum era uma cidade de pescadores. E quando o culto, quando a igreja é em Cafarnaum, eu entendi porque Jesus escolheu Cafarnaum. Porque na igreja de Jesus, irmãos, pode faltar tudo, só não pode faltar pescadores. Pescadores não podem faltar na igreja de Cafarnaum. Oh, glórias! Estamos com uma igreja, irmãos, que está lotada de tudo, menos de pescadores. Nós temos vastos mestres, e glória a Deus por isso. Nós temos bastante teólogos, e graças a Deus por isso. Nós temos sobrando gente que toca, que canta, que prega, que rege, que lidera. Mas infelizmente está ficando extinto no meio da igreja pescadores. E quando eu falo, não é pescador de peixe, é pescador de almas. E a minha oração é para Deus voltar a levantar pescadores de novo no meio da sua igreja. Não basta, irmão, ser apenas um servo. Não basta ser apenas um serviçal do reino. Não basta apenas estar no culto se o seu coração não estiver prontificado a servir. E a maior e melhor área para se servir dentro de um contexto, de uma comunidade, de uma igreja, de um departamento, é o departamento de missões. Meu Deus. Todo departamento de uma igreja está cheio. Olhe para o departamento de jovens, está cheio de jovens. Olhe para o departamento infantil, cheio de crianças.
Olhe para o departamento de homens, cheio de homens. Olhe para o departamento feminino, o círculo de oração está cheio de mulheres. Mas quando você olha para dentro do departamento de evangelização, quando você olha para o departamento missionário, você sempre vai encontrar uma plaquinha escrita: precisa-se, contrata-se, porque é uma área carente da igreja. E quando Jesus escolheu a Cafarnaum para fazer nela um culto, uma igreja, ele entendeu que enquanto a igreja estivesse em Cafarnaum, nunca iria faltar pescadores. A diferença, irmão, de quem pesca peixe é que quem pesca peixe pega o que está vivo para depois matar. Agora quem foi chamado para ser pescador de homens pega quem está morto lá fora, morto na droga, na cachaça, na prostituição, na feitiçaria, na magia negra, e lança o anzol e traz para dentro. E aqui Jesus sopra o Espírito de vida, dá um banho de graça, de misericórdia, reveste de poder e de autoridade e levanta para fazer a sua obra. Sabe por que você está aqui? É porque um dia um pescador pescou. Sabe por que você está aqui? É porque um dia alguém lançou o anzol em você e a graça te resgatou. E olha aonde é que você está. Terceira lição que eu aprendo quando o culto é em Cafarnaum. Versículo 2 diz que quando souberam que Jesus estava em casa, veio pessoas, irmãos, de tudo que era lugar. Veio pessoas de tudo que era banda. E eles invadiram aquela casa, a ponto de não haver mais lugar, a ponto de não haver mais espaço, e pessoas terem que ficar do lado de fora. Cafarnaum é uma bênção, irmãos, mas eu preciso te dar um aviso. Eu não preciso de revelação, irmãos, para dizer o que eu vou dizer agora. Isso daqui é uma crítica textual. É quando você pega o texto, pergunta para o texto e o texto te responde. Então eu não preciso de revelação para entender o porquê que teve gente que ficou do lado de fora. O culto de Cafarnaum é uma bênção, tem milagres. O culto de Cafarnaum levanta pescadores, mas o culto de Cafarnaum, a igreja de Cafarnaum, me dá uma séria advertência, me traz um sério aviso, que se eu não vigiar, eu corro o risco de ficar do lado de fora. Pastor, mas que culpa aquelas pessoas têm de terem ficado do lado de fora? Eu vou te explicar o porquê. Era uma cidade portuária. Cafarnaum tinha apenas 3 ruas. E as 3 ruas de Cafarnaum tinha feira. Por que as pessoas, assim que souberam que Jesus chegou, não deixou de lado a barraca? Não deixou de lado o peixe, não deixou de lado a feira, e veio correndo assim como quem chegou primeiro. Então, quando você coloca a feira, a barraca, o peixe em primeiro lugar, e deixa para buscar Jesus de forma secundária, além de chegar atrasado, você corre o risco de ficar do lado de fora. Cafarnaum é uma bênção, irmãos. Cafarnaum é vitória. Cafarnaum é fogo. Mas Cafarnaum me ensina que se Deus não é prioridade na minha agenda, eu também não serei prioridade na agenda de Deus. Se as coisas concernentes a Deus
e a sua obra não é prioridade no altar do meu coração, eu e aquilo que diz respeito a mim também não será prioridade para Deus, porque não vieram antes. Quem chega cedo acha lugar para sentar. Quem chega cedo acha vaga no estacionamento. Quem chega cedo acha espaço para sentar, para ficar, para ajoelhar. E agora quem chega tarde? Então tome cuidado, você que tem deixado as coisas de Deus, e principalmente Deus em segundo plano, você está correndo o risco de ficar do lado de fora. E a Bíblia prova, irmãos, que é trágico quem ficou do lado de fora. As 5 virgens loucas chegaram tarde e ficaram onde? Do lado de fora. Apocalipse capítulo 22, versículo 14 diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É bênção, né? Mas olha o que diz o versículo 15: mas ai dos cães, dos idólatras, dos feiticeiros e de todos aqueles que amam e cometem a mentira, porque vos digo que esses ficarão do lado de fora. Oh, irmão, vem para dentro, tem tempo aí. Tem lugar para você aqui, tem espaço para você se envolver ainda. Dá tempo de você interagir com as coisas de Deus ainda. Dá tempo de Deus reacender essa chama aí dentro ainda. Dá tempo de Deus despertar o dom que há em ti ainda. Há tempo de Deus ainda revestir você com armaduras. Há tempo de Deus revestir você com poder e autoridade. Ainda dá tempo, se você quiser, que Deus colocar sandálias de fogo nos teus pés, uma brasa de fogo acesa na palma da tua mão. Há tempo de Deus desenganhar a bainha e colocar na tua mão, e você voltar para a guerra, você voltar para a obra, você voltar para o serviço, você voltar para o trabalho da obra de Deus. Não deixe para se preocupar com as coisas de Deus depois que a casa estiver cheia, porque você corre o risco de ficar do lado de fora. Eu gosto muito daquele texto de Lucas capítulo 10, versículo de número 38 a seguir, de Marta e Maria. A Bíblia diz que naquele momento Marta foi trabalhar e Maria foi adorar. A pergunta que surge: quem é que errou aqui? Marta porque trabalhou e não adorou, ou Maria porque adorou e não trabalhou? Aí você me diz: pastor, as duas coisas são boas. É lógico que é. Trabalho e adoração, adoração e trabalho, como estão juntas as duas coisas. Mas uma só trabalhou, mas não adorou. A outra só adorou e não trabalhou. E a pergunta é: quem é que errou aqui? Na verdade, não houve erros aqui. Na verdade, é que Maria conseguiu entender o que Marta demorou para entender. Marta, ela escolheu a obra de Deus, e Maria escolheu o Deus da obra. E o Deus da obra sempre será prioridade. O Deus da obra sempre virá antes da obra de Deus. Tem muita gente querendo obra de Deus, mas não tem relacionamento com Deus. Obra de Deus sem o Deus da obra é loucura. Obra de Deus sem Deus da obra é dar tiro no escuro. Obra de Deus sem Deus na obra é tragédia anunciada. Porque Maria em algum momento se sentiu sobrecarregada, afadigada, cansada, e lá na cozinha
mas não consegue terminar. Deus está chamando eu e você hoje para esse particular, para esse tete-a-tete. Esqueça um pouquinho as coisas terrenas. Esqueça um pouquinho as coisas aqui de baixo. O Senhor quer plantar nesse jardim do seu coração uma semente gloriosa. E o Espírito Santo quer regar nesse jardim nessa noite de hoje. Oh, aleluia! Priorize a Deus. Priorize comunhão, relacionamento, intimidade com Deus. Quarta coisa que eu aprendo quando o culto é em Cafarnaum: o homem teve que entrar pelo telhado. O homem teve que entrar sendo alçado pelo telhado. Tiveram que arrancar a telha, tiveram que subir por uma escada, tiveram que empreender força, tiveram que empreender tudo, e ele conseguiu ser descido pelo telhado, carregado por uma maca. Ele entrou no culto de um jeito, mas depois que a palavra profética foi revelada, depois que a profecia foi liberada, depois que a palavra foi liberada, perdoados são os teus pecados, e pega a tua cama e anda. Quando o culto acabou, ele saiu andando pela porta. Por quê? Porque quando o culto é em Cafarnaum, ninguém sai do mesmo jeito que entrou. Eu não sei se você encarou isso daqui como um culto de Cafarnaum. Eu não sei, na verdade, como tem sido o seu culto. Porque na verdade não é só mais uma quinta-feira. Não é só mais um culto à noite de quinta-feira. Não é só mais um encontro. Não é só mais uma reunião. Culto, crente tem que entender que tem que vir como se fosse o último da sua vida. Então vem cultuar em Cafarnaum e entrega o que tem de melhor no altar. Entra de jeito, mas sai diferente para a glória de Deus. Aleluia! Então o culto em Cafarnaum, ele me permite até entrar triste, abatido, cabisbaixo, decoroso, desanimado, frouxo, apático, anêmico, em pecado, caído, mas aquele que manda na obra de Cafarnaum, não deixa ninguém ir embora do mesmo jeito que entrou. Tem uma mão levantada para receber uma profecia. Aí aonde você está, você não precisa pular, saltar, dar grito, rodopiar, fazer movimentação desnecessária. Mas se você crê, o dono da igreja de Cafarnaum, ele está presente aqui nessa noite. Eu sei que ele está aqui, porque já senti ele, já ouvi a voz dele, e ele manda liberar uma palavra sobre esta casa. Receba aí agora ânimo, força, vigor, renovo para a glória de Deus. Oh, aleluia! Quando o culto é em Cafarnaum, eu encerro aqui agora. Ninguém sai do prejuízo. Meu pastor Júnior, que coisa maravilhosa. Bíblia é Bíblia, irmão. Bíblia é Bíblia. Quando Jesus terminou o culto, quem teve que ser curado foi. Quem teve que ser salvo foi. Quem teve que ser liberto foi. Quem teve que receber a bênção foi. E culto com Jesus tem hora para começar, mas também tem hora para terminar. O culto acabou. O povo voltou para a feira. Alguns voltou para a barraca, outros voltou para o peixe. O paralítico voltou para casa.
E quando o culto acabou, irmãos, não sei quem, mas alguém lembrou de olhar para cima. É Deus. E quando alguém olhou para cima, percebeu que o buraco continuava aberto. Olha aí. E o que fazer agora, irmãos? Quem vai arrumar esse buraco? Quem vai arcar com as despesas? Quem vai pagar a manutenção? Por mais que o texto diga que a casa era de Jesus, você vai entender comigo que, entre aspas, a casa era de Pedro ou da sogra de Pedro. Jesus apenas pousava ali, era apenas um hóspede de luxo, mas a casa tinha dono. Aí eu fico tentando imaginar quando o dono da casa chegou e viu um buraco no telhado. Você acha, o que você diria, irmãos? Se você emprestasse a sua casa para o seu pastor fazer um culto e o pastor deixar a tua casa bagunçada, desarrumada, um buraco no telhado, qual o sentimento? O que você faria? O texto não diz, mas eu tenho a plena convicção, irmãos, que Jesus não deixou aquele buraco ali. Jesus não deixou prejuízo para o dono da casa. Meu Deus. Ministério, pastor Júlio, é isso. É a gente emprestar a nossa vida para Deus. É a gente entregar esse corpo aqui, ó, gordo, feio, pobre. Mas eu entreguei no altar, irmãos. E disse: Deus, é teu. Faz dele o que você quiser. Deus, aleluia. Envia para onde o Senhor quiser. Usa na hora que o Senhor quiser. Faça dele o que o Senhor quiser. É teu. Aleluia. Na verdade, eu não emprestei, irmãos. Sempre foi dele. Deus. Mas eu dei, está aqui, eu passei no nome dele. E se eu fosse contar para você, irmãos, quantos buracos já deixaram? Se eu fosse contar para você cada buraco que deixaram nesse telhado, cada marca, cada lágrima que foi derramada, cada golpe que me deram, cada rasteira, cada calúnia, cada dedo apontado que eu sofri por apenas emprestar a minha casa para ele, foram muitas. Mas quem empresta a casa para Jesus não fica no prejuízo. Essa palavra é para você, obreiro, para você voltar. É para você, obreiro, é para você, servo de Deus. Deus sabe as suas renúncias. Deus sabe do que você teve que abrir mão. Deus sabe do que você suportou. Deus sabe do que você aguentou. Aleluia. E alguém viu o buraco no telhado e disse: olha aí, ó, olha o que dá emprestar a casa para ele. Olha o que dá, aleluia, dá a casa para ele. Eu quero ver o que vai acontecer agora. Essa palavra é para você, obreiro. A manutenção do telhado está na conta daquele que te chamou. Aquele que te chamou, ele vai fazer uma manutenção do teu telhado. Mas o prejuízo você não fica. Você que abraçou a causa do pastor Júnior, você que vestiu a camisa junto com ele e a pastora Yolanda, você poderia estar em outro lugar, com outro pastor, em outra igreja, com outro povo, mas você acreditou na causa. Você abraçou o projeto que Deus colocou na mão dele. E eu sei que para muitos que eu talvez nem conheça o seu nome,
aqui, aleluia. Mas Deus vai reembolsar todo o prejuízo que lhe foi causado, porque na obra de Deus, Deus não fica devendo nada para ninguém, aleluia. O orçamento da manutenção é Deus quem vai arcar, mas o prejuízo não vai ficar na tua mão, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não vai deixar esse buraco nesse telhado. Deus não vai deixar esse prejuízo com você. Tudo aquilo que você sofrer por amor à obra, por amor ao reino e por amor a Deus, Deus fará questão de te ressarcir em dobro. Deus fará questão de arcar com o valor do prejuízo. E o orçamento da manutenção do teu telhado já está na mão do bom mestre. E a manutenção começa nessa noite de hoje. Quem crê? Se coloque de pé, eu quero orar, pastor. Eu queria, com a permissão do pastor, porque eu tenho 5 minutos, eu queria orar por todos.